Coletânea sobre os dragões redimidos, Autris de Messirons. Nota: mensagens de amor. Muito se tem falado dos dragões quando relacionado a algo negativo, em relação a seres que servem à sombra. Porém existem os dragões redimidos, e esta coletânea vem elucidar um pouco sobre este tema. Dragões redimidos. Pergunta: ao que corresponde a visão de um dragão branco? Bem-amada, os dragões dourados e os dragões brancos fazem parte de linhagens redimidas há muito tempo, tendo se juntado, no final do primeiro ou do segundo ciclo da falsificação, aos mundos unitários. Houve então, literalmente, a redenção. Os seres e os povos vindos da constelação da Ursa Maior são seres de uma potência extrema, manifestando a sua polaridade andrógena, masculina, de modo preferencial. Eles, durante a primeira falsificação, confinaram, eu diria, e reinaram sobre este mundo na totalidade, e alguns deles perceberam, no final de um ciclo, durante cerca de 50.000 a 52.000 anos, o seu erro. Pouco a pouco eles conectaram com a fonte e com Maria e se tornaram fiéis. Eles foram literalmente redimidos e são, hoje, os grandes organizadores que preparam a sua transição em meio aos mundos além do antropomorfismo, que correspondem à civilização dos triângulos. Eles vão então, de novo, participar do desenvolvimento e da constituição de um conjunto de universos, tomando parte na criação. Anael, 15 de maio de 2010. Questão: existem universos onde há apenas a paz, sem dragão? Bem-amada, os dragões fazem parte da paz, quando estão redimidos. Os universos unificados não conhecem outra coisa que a paz, a unidade, a verdade, a beleza. Eu a lembro de que a dualidade só existe nos mundos duais, que o sofrimento só existe nos mundos duais. Anael, 7 de agosto de 2010. Entretanto, é preciso compreender que, bem antes desse fenômeno de rebelião, se o pudermos chamar assim, os povos reptilianos e em particular aqueles que vocês chamam de dragões, eram povos extremamente evoluídos, bem mais do que vocês são hoje, além mesmo da sua dimensão estelar. Os povos chamados de dragões eram mestres geneticistas, do mesmo modo que os seres vindos de Sírios, e, em particular, os povos delfinoides. Esses dois estiveram na origem de múltiplas experiências nos multiversos e nas multidimensões. Eles permitiram o desenvolvimento da vida em muitas dimensões e em muitas direções, até o momento em que alguns dragões, imbuídos do seu poder, decidiram criar uma matriz separada, em parte, da fonte. Assim, há escrito em vocês, qualquer que seja a sua origem estelar, quais são as suas filiações ou os seus pilares espirituais, em alguma parte está inscrito em vocês, este medo. Entretanto, vocês precisam admitir que alguns de vocês possuem pilares ou filiações espirituais relacionadas com essas linhagens. Anael, 31 de outubro de 2009. Questão: o que é da linhagem dos dragões? Podem ser da sombra, da luz? Certamente, como existem humanos do lado da sombra e do lado da luz. Mas, estar do lado da sombra ou estar do lado da luz é uma afiliação temporária porque vocês estão conectados com a luz. Se vocês não estivessem, mesmo os maus rapazes, conectados com a luz, vocês simplesmente não existiriam mais. Portanto, existem dragões de diferentes cores, do mesmo modo que há, no nível energético, cores de almas humanas diferentes. Há almas de cor vermelha, verde, azul, branca, etc., etc. Do mesmo modo, no nível de dragões, há várias linhagens. Dragões negros, vermelhos, verdes e dourados. Os dragões dourados são os redimidos, ou seja, aqueles que pararam de atuar com a sombra e a luz. Eles voltaram à sua dimensão inicial. São certamente os principais, agora, e eu não gosto dessa palavra, mas como encontrar? Defensores, não é palavra adaptada, mas digamos os mais fiéis apoiadores da fonte.
Eles não pertencem às linhagens humanas. Eles pertencem a outras linhagens. São dracos, se preferirem. São muito potentes. Eles têm uma potência, como dizer, física, além do mental, colossal. Frequentemente, entre nós, dizemos: coloque 4 dracos dourados, eles lhe criam um mundo em 5 minutos. Eles são capazes e é por isso, aliás, que eles realizaram as experiências que vocês conhecem e vivem. Mas os dracos dourados têm uma potência vibratória colossal, enquanto mantendo um nível vibratório, capaz de ir da 5ª dimensão até dimensões muito elevadas. Então, os dracos vermelhos são os que foram identificados como o diabo, nas representações antropomórficas com os chifres, o rabo, os cascos e a forma vermelha. É Baphomet, se preferirem, é Satã. Foram esses dracos vermelhos que criaram o diabo sobre a terra. Há, agora, dracos negros. São eles que servem, de modo preferencial, os Anunnakis, e que não se preocupam como humanos. Para eles, vocês nada são. E, por fim, os dracos verdes que estão vivendo a transição entre a sombra e a luz. Estão em curso de unificação. Honram Mikhail Ivanov, parte 1, 1º de novembro de 2009. Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de dragões dourados? Qual é a sua função? Podemos invocá-los? Se sim, por quê? Os dragões dourados, os dracos, que vêm na maior parte de certa região da estrela polar, do que vocês chamam de estrela polar, expressão comumente utilizada para se referir à polar da constelação Ursa Menor. Acesse o link no site wikipedia.org. Estrela polar, são seres redimidos, ou seja, eles faziam parte dos maus rapazes, mas tornaram-se bons rapazes quando viram que a experiência de privação da divindade, entre aspas, da reconexão com a fonte, permitia efetivamente crescer, pela compressão, a intensidade da luz que estava fechada nesse corpo, mas que era tempo de pôr fim à experiência, o que não era desejado pelos outros maus rapazes. Eles se tornaram os dragões dourados, porque, na sua radiação, incorporaram uma série de transubstanciações no nível dimensional, ou seja, eles são os seres, exceto talvez os arcanjos, que têm a capacidade, nas dimensões que percorrem, para ter formas extremamente móveis. Um corpo de Elohim é um corpo de cristal, mesmo ele podendo viajar em outras dimensões e em outras estruturas, está limitado pela capacidade vibratória do silício, que é muito mais vibrante, com certeza, do que a sua molécula de carbono. Do mesmo modo, esses seres, que vocês chamam de dracos dourados ou de ouro têm, na sua estrutura molecular, efetivamente, vibrações de ouro monoatômico. O ouro monoatômico não é o ouro que vocês conhecem neste planeta, que é diatômico, eu os lembro disso. Aí, o ouro monoatômico apresenta propriedades vibratórias extremamente amplas e que conferem uma maleabilidade da forma. Vocês não têm necessidade de invocar quem quer que seja, porque, agora que há a possibilidade de estarem ligados à tripla luz vibral, a fonte, Espírito Santo e ultravioleta, vocês podem subir em vibração, sozinhos. Vocês devem encontrar a sua autonomia, a sua integridade e o seu poder sobre vocês mesmos. Para isso, vocês devem tornar-se autônomos, vocês não devem mais remeter o mínimo poder a quem quer que seja senão a vocês e recuperar, sobretudo, a sua soberania e a sua integridade multidimensional. É nesta condição que, dentro de pouco tempo, esperamos fazer bascular o conjunto desta criação para uma dimensão que não está mais separada, ou seja, o que denominam ascensão e que preferimos chamar de translação dimensional. Honram Mikhail Ivanov, 3 de dezembro de 2009. Observação: para procurar uma mensagem correspondente, visite nosso histórico de mensagens. Trechos extraídos das mensagens do site Autris de Messirons, postado em 26 de setembro de 2015 pelo administrador. Traduzidas para o português por Célia G., Leituras da Luz. E Izuma Peixinho, Portal dos Anjos. Seleção e edição: Mensagens de Amor.